E arrancamos por esta edição dizendo-lhe que o Governo quer congelar as deduções fiscais em 2011. O Executivo pretende alterar a forma como as deduções são calculadas. Em vez de terem como referência o salário mínimo nacional, que está nos 475 euros, passam a ser calculadas a partir dos 420 euros do indexante dos apoios sociais, o que, a números de hoje, implicaria uma redução de quase 12% no valor médio dos benefícios. Mas na versão preliminar do Orçamento de Estado, a que a TSF teve acesso, o Executivo deixa também claro que a alteração só entra em vigor quando o indexante de apoios sociais atingir o valor do salário mínimo. Hugo Neutel. Em sede de IRS, o congelamento nas deduções abrange todo o tipo de despesas, saúde, educação, as despesas condescendentes deficientes, escapa à lupa do Governo. Todos estes gastos dedutíveis passam a estar agarrados ao indexante de apoios sociais em vez de estarem presos ao salário mínimo, embora na prática isso só aconteça a partir do momento em que o indexante, que está nesta altura nos 420 euros, atinja os 475, que são o vencimento mínimo em vigor. Estas despesas, todas somadas, passam a ter um teto máximo que não está ainda definido no documento preliminar a que a TSF teve acesso. A taxa sobre os rendimentos de capitais de entidades estrangeiras aumenta de 21% para 21,5%. As deduções nas energias renováveis terminam. A nível de IRC, as despesas com viaturas passam a estar sujeitas à taxa de 10%. Desaparece a taxa de 5% para os veículos que poluem menos. No IVA, pelo que o documento deixa antever, as taxas intermédias continuam iguais. O ISV também é alterado. Os veículos a gasóleo mais poluentes passam a estar sujeitos ao pagamento de 500 euros em vez de 250. Também há alterações a nível de IMT. O valor máximo para o qual há isenção vai baixar, mas o Executivo ainda não diz quanto neste documento preliminar, nesta versão preliminar do Orçamento de Estado, a que a TSF teve acesso. O Executivo, dizia eu, ainda não diz quanto é que o valor máximo para o qual a isenção de IMT vai baixar. Atualmente, esse valor é de 90.500 euros. Como vimos, as deduções fiscais com despesas com a saúde e a educação, entre outras, vão baixar, o que significará que o valor pago em sede de IRS será maior. Em vez de estarem indexadas ao valor do salário mínimo, as deduções passam a relacionar-se com o indexante dos apoios sociais, 419 euros. No entanto, isso não terá efeito já no próximo ano, só acontecerá quando o indexante dos apoios sociais atingir o valor do salário mínimo, que só deve verificar-se em 2013. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos Azevedo, explica que é uma alteração que não tem consequências imediatas. Em termos práticos, significa, em bom rigor, que ninguém vai poder deduzir menos do que aquilo que deduziu no ano anterior. Agora, o efeito negativo disto é que não sofre a atualização da desvalorização da moeda. Ou seja, se nós, por exemplo, tivéssemos uma inflação prevista de 2%, imaginemos, então as tabelas do IRS e as tabelas correspondentes de deduções também deveriam ser corrigidas do valor da moeda. Ora, se faz agora o indexante ao IAS, e como a IAS está inferior ao salário mínimo nacional, mas como se diz que enquanto a IAS não atingir o salário mínimo nacional, que se mantém o valor, então isto quer dizer na prática que nunca se poderá deduzir menos do que aquilo que se deduziu no ano passado. Recordo-lhe ainda outras medidas da versão preliminar do orçamento, estão a cair na antena da TSF, precisamente nesta altura, e convém sublinhar que esta versão ainda poderá ser alterada amanhã, em reunião do Conselho de Ministros. Assim, o sigilo bancário cai para os devedores ao fisco, acabam as deduções com as energias renováveis e as empresas serão taxadas a 10% na compra de veículos até 40 mil euros. A TSF contactou já esta noite a direção do PSD, por esta hora não vai comentar estes dados sobre a versão preliminar do orçamento. David Diniz, editor de política do Diário de Notícias e comentador da TSF, considera, no entanto, que estas propostas não deverão merecer o aval dos social-democratas, já que na versão que está a ser avançada falta informação. Nós hoje temos a noção de que vai haver um congelamento global ao nível das deduções, que são possíveis fazer. Ainda nos falta saber qual vai ser o limite máximo que, a partir do terceiro escalão de IRS, todas as pessoas vão ter que ter. Portanto, estamos a falar de um acumulado de medidas relativamente às deduções na coleta que me parece superior àquilo que inicialmente foi feito pelo Governo, ainda que talvez não muito superior, mas atingindo, por exemplo, o primeiro e segundo escalão, e se isso confirmar,
parece-me que será ainda mais difícil para o PSD de aceitar esta medida. Relembrando o que disse o PSD sobre este caso, desde o início que o PSD diz, e o seu líder, que não aceita que sejam cortadas as deduções que os portugueses podem fazer. Só aceitaria numa nova formulação, que é tudo o que for cortado aos mais ricos possa ser dado aos mais pobres. Ou seja, isso não está nesta proposta, antes pelo contrário. É o comentário de David Diniz, antecipando assim e com os dados até agora disponíveis qual virá a ser a reação do PSD a estes dados sobre a versão preliminar do Orçamento de Estado. Como lhe disse há pouco, já contactado esta noite, a direção do PSD preferiu não reagir a estas notícias. Logo se verá se mais adiante, eventualmente amanhã, o maior partido da oposição tem alguma coisa a dizer sobre elas. A providência cautelar